Agora a gente tem ao vivo o senador Flávio Bolsonaro, que está fazendo neste momento uma coletiva de imprensa. Vamos ouvir. Documentoscópico digital. Quem solicitou foi um jornalista com coragem, David Agato, que foi feito por dois renomados peritos, Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti. O que diz essa perícia? Confirma que a sentença dada por Alexandre de Moraes foi redigida após, 6 dias após a sentença ter sido dada, com data retroativa, portanto. A sentença foi produzida 6 dias depois e lançada como se tivesse sido feita no dia que ele tomou a decisão. E o mais interessante, como eu disse, que não é uma perícia feita sobre o documento fornecido por Tagliaferro. Foi feita com base no próprio documento do Supremo Tribunal Federal, que é público. Foi extraído da página do STF. De lá extrai-se um documento que é a sentença de Alexandre de Moraes, e a perícia comprova, pelos metadados do documento do Word, que é como foi feita essa sentença, que ela foi criada e modificada no mesmo dia, 6 dias após a sentença. Eu vou só ler aqui um pequeno trecho da conclusão dessa perícia, que é um escândalo isso daqui. Eu entendo porque muitos da imprensa ficaram preocupados de publicar essa denúncia que estava na mão de alguns já. Conclusão da perícia. Os peritos examinaram o documento questionado, chegando à conclusão de que o referido documento foi antedatado. A data declarada, 19 de agosto de 2022, que é a data onde ele deu a ordem para a realização da operação sobre o grupo de empresários, diverge da data técnica de compilação, ou seja, de concepção, de nascimento desse documento, que foi em 29 de agosto de 2022. E não apresenta assinatura digital, porque quem faz esse documento é o delegado chamado Fábio Schor, e que ele não assina digitalmente, sem validade nenhuma legal, a assinatura dele, e conclui aqui o parecer. Não apresenta assinatura digital, apenas um transplante de assinaturas, não sendo possível lhe atribuir a autoria inequívoca. Um parecer técnico que nem precisava, né? Vocês vão se lembrar daquela operação spoofing, que foi deflagrada em função da então Vaza Jato, em que as provas que foram extraídas ilegalmente de alguns celulares foram validadas juridicamente na sequência para poder colocar o Lula aonde ele está hoje. Portanto, nem precisava de perícia, mas nós estamos dando cuidado de fazer essa perícia. O que vai ser feito a partir de agora? Nós vamos oficiar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal para que tomem ciência dessa grave denúncia de uma fraude processual feita por um membro do Supremo Tribunal Federal, solicitando que seja aberta uma investigação e que seja suspenso esse julgamento que está em andamento até que essa investigação seja concluída pelo bem da democracia. Senador. Bem, eu queria falar, senador, gente, antes das perguntas, alguns aqui vão falar, até por conta do envolvimento do Schor, alguns vão usar a palavra antes que vocês façam as perguntas. O julgamento que ora acontece, ele é ilegal e é imoral. As peças apresentadas por Alexandre de Moraes, elas estão longe de estar condenando alguém que nada roubou, que não esvaziou os cofres do país, alguém que não lambeu os fundos de pensão, que assaltou a Petrobras. Jair Bolsonaro não está sendo julgado por peculato, por lavagem. Bom, a gente continua acompanhando agora essa reunião da oposição que é liderada pelo senador Flávio Bolsonaro. Ele acabou de apresentar um documento que teria uma divergência de datas, segundo ele, que acabaria realmente corrompendo a operação spoofing, que é uma operação da Polícia Federal. Eu queria ouvir o Túlio Nassa agora sobre a base legal dessa denúncia, que é apresentada
agora pela oposição e que se ela pode, de alguma forma, atrapalhar o andamento do julgamento de hoje, Túlio. Olha, Márcia, eu acredito que não deve atrapalhar e muito menos suspender, né? Nós podemos recordar que isso também aconteceu em relação à delação premiada. Há ali um vazamento do delator, né, veiculado por um veículo de imprensa, no qual ele não teria manifestado a sua voluntariedade nas delações. O ministro Alexandre de Moraes disse que isso está sendo objeto de um inquérito à parte, que, portanto, sequer é motivo para anular a delação premiada. O mesmo raciocínio vale agora para essa denúncia feita aí nesse momento pela oposição, uma vez que esse documento foi produzido de forma unilateral. O que é isso? Fora dos autos, fora do processo. Não é por um oficial, por um perito judicial. E, portanto, no máximo, Márcia, esse documento deve levar a uma investigação que deve correr em paralelo, mas não com o condão de suspender ou atrapalhar o julgamento que está em curso. É o que parece pelos procedimentos e pelas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que deve acontecer. Agora eu relembro um pouco dessa operação, a Operação Spoofing, que desarticulou uma organização criminosa que praticava crimes cibernéticos. As investigações dizem que esse grupo acessou contas do Telegram de autoridades, inclusive de Jair Bolsonaro. Na época, né, essa operação aconteceu desde 2019. Eu quero ouvir também o Mano Ferreira. O objetivo dessa reunião, Mano, da oposição neste momento, logo ali no intervalo do julgamento, realmente é causar uma comoção, é causar um barulho, Mano Ferreira? Claramente, Márcio, o objetivo é fazer uma contraposição política ao noticiário que nós estamos acompanhando relacionado ao julgamento em função da trama de golpe. E perceba o seguinte: a denúncia que vem à tona nada tem a ver com o mérito daquilo que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A oposição, liderada pelo senador Flávio Bolsonaro, faz uma denúncia relacionada à conduta do ministro Alexandre de Moraes em outros processos. Ou seja, há uma tentativa, do ponto de vista político, de fazer uma contaminação da imagem e da credibilidade do ministro Alexandre de Moraes para tentar desqualificar e desviar a atenção sobre o debate a respeito do mérito da denúncia que está sendo julgada hoje pelo Supremo Tribunal Federal. E do ponto de vista político, a gente sabe, a tentativa de trazer outros elementos e fugir do mérito geralmente é adotada por aqueles que têm muita dificuldade de explicar o mérito daquilo que precisariam se defender. Lembrando que um dos presos dessa operação foi Walter Delgatti Neto, que admitiu à Polícia Federal que entrou mesmo nas contas de procuradores da Lava Jato e confirmou que repassou mensagens ao site The Intercept Brasil. Ele disse não ter alterado o conteúdo e também não ter recebido dinheiro por isso. Delgatti também afirmou que a ex-deputada federal Manuela Dávila foi a intermediária entre ele e o jornalista Glenn Greenwald, que é do Intercept também.